Sejam bem-vindos a mais um Poliscast, o podcast de segurança pública. Eu sou Márcio Martino e hoje nós estamos recebendo o GCM Maximiano aqui de São José do Rio Preto e ele vai falar sobre capelania, um projeto aqui da GCM, nosso projeto de São José do Rio Preto, que foi idealizado há algum tempo atrás, não foi concluído lá atrás, né? Mas agora a gente conseguiu sair uma portaria recente que oficializou de vez a capelania. Então, eu acho que vai ser um bate-papo muito interessante para os guardas da própria corporação, para todas as forças de segurança que nos assistem, a população que vai ser auxiliada direta e indiretamente por um projeto como esse, e além disso, as guardas municipais que se interessam, né, por montar talvez uma capelania na sua própria corporação. Então fica aí para esse bate-papo interessante. Não se esquece, aquele pedido que eu sempre faço, se inscreve no canal Márcio Martino para você acompanhar o conteúdo, dá aquela curtida, aquele joinha, aperta o like aí para a gente disseminar esse conteúdo tão interessante para quem é das forças de segurança ou para quem admira as forças de segurança e se interessa por esse tipo de assunto. E agradecer sempre a nossa QAP Brasil, né, a nossa colaboradora QAP, que tem um clube de tiro lá em Badibacite, a QAP Guns Club, com pista automatizada, climatizada, ambiente familiar, com quadra de vôlei, área de lazer. A pista lá tem a pista fechada, climatizada, né, automatizada. Tem também a pista de IPSC, que é como todas da federação, né, nos ditames da federação, fica aberto até às 22 horas lá o clube, de domingo a domingo. Lá você pode, se você virar associado, você que é policial, você tem 50% de desconto para o policial que quer filiar. Sempre tem promoções na QAP, não paga aluguel de arma quem é sócio, recebe cursos de aperfeiçoamento. Além disso, tem lá o site www.armasqapbrasil.com.br e o Instagram QAP Brasil e o QAP Brasil Guns, que é do clube de tiro. Segue acompanhando e eles vão ter uma festa agora, inclusive no dia 12 de julho, a festa, e o convite já está à venda. É só entrar em contato lá com a QAP, vocês vão ver aqui que o nosso painel aqui está trazendo a nossa colaboradora aí. Mas agora, vamos lá, Max, obrigado aí pela presença no nosso podcast. Obrigado por ter vindo aqui conversar, bater um papo com a gente. Boa noite. Boa noite. Sou o GCM Maximiano, trabalho em São José do Rio Preto há 9 anos. E temos esse projeto aí que, pela graça de Deus, conseguimos, né, trazer para o papel um amparo aí que é de extrema importância e graças a Deus aí o nosso comando, secretaria tem entendido e aqui estamos, né, para compartilhar esse entendimento para quem tem dúvidas, né, sobre a capelania. É isso aí. Você estava falando aqui, né, a gente vai falar bastante da parte prática, mas você estava até falando antes aqui do nome já, né, da capelania. Como que surgiu esse nome? Eu achei simbólico, interessante. Explica pra gente. A capelania, ela tem a sua história na França, onde São Martinho, ele estava fazendo o patrulhamento numa noite muito fria e ele se deparou com um mendigo. E naquele momento, ele, do seu próprio fardamento, ele dividiu a sua capa com esse mendigo, aquecendo ele, levando a ele o amor de Deus e demonstrando, né, da melhor forma possível que aquela pessoa era importante. Então, em cima desse fato, houve-se um entendimento, né, da importância do cuidado, não somente ali ele sendo soldado, mas com o próximo, através dessa atitude. Em cima disso, Martinho, o que aconteceu? Martino, eu estou falando do São Martinho, né? Martino, em cima disso, houve-se esse entendimento e essa capa dele, a parte que ficou com esse soldado, ficou, né, no caso, como uma relíquia e ela era transportada, né, com a tropa, né, para os campos de batalha, onde ali tinha a capela, né, através dessa capa dividida, e prestava-se assistência espiritual para toda a tropa.
a importância, né, exatamente desse amor, desse cuidado ao próximo. Show de bola. E tem uma história, né, na Guarda de Rio Preto, que começou lá atrás, essa ideia, né? Na época do Silert, né? Sim. O GCM Silert, que acabou saindo depois, prestou outro concurso e acabou saindo da Guarda. Mas ele teve um início ali, um preâmbulo ali no Silert, né? Sim, exatamente. E é importante a gente frisar, né? A parte da gente descansar no tempo de Deus e não no nosso, né? Nós tínhamos, né, o pastor Jonatas, que atualmente hoje é vereador. Ele fazia esse trabalho conosco lá na GCM, na nossa antiga base, né? Ele fazia visitas na troca de plantões, levava, né, essa assistência espiritual para nós. E isso a gente falando há uns 4, 5 anos, né? O nosso irmão, né, de farda, o GCM Silert, ele, né, sendo ali também adepto à causa, sensível, né, à causa, ele iniciou esse projeto lá atrás, colocando no papel, né? Houve-se também o auxílio do Coronel Charles, o Jean Charles, né, com ele, né, na época também, para colocar no papel. Houve-se também o pastor Coronel Lamin, auxiliando, né, todos ali. E em cima disso, colocou-se no papel e ele começou a fazer esse trabalho. Porém, ainda não havia, né, sido concluído, eu falo no trâmite formal, né, sendo formalizado, né. Apenas ali iniciou esse desejo, porém o cuidado na prática, o irmão Silert, né, ele começou esse trabalho. Porém, houve-se essa saída dele, né? Ele prestou outro concurso, foi chamado e ele deixou nós. Porém, essa chama continuou acesa, né? E algo importante a se dizer, né? Como eu falei agora há pouco, o tempo de Deus, né? Começou-se com o pastor Jonatas, e vereador, né? No caso hoje, o irmão Silert. E estamos em 2025. Isso eu estou te falando 5, 6 anos, né, atrás. E nós estamos em 2025 e esse trabalho está sendo, né, colocado no papel, né, por uma portaria, graças a Deus, né. E a gente tem esse amparo. É um trabalho voluntário, né, que é realizado nas guardas. Em cima disso, nós vemos a total mudança, né, o cuidado mesmo ali com a tropa. Eu, sendo do Alfa Noturno, né, nós ali com a liberação do comando, né, há alguns anos nós continuamos esse trabalho mesmo sem a parte do documento, né, da portaria. Porque o comando, ele entende, né? O comando nosso, graças a Deus, ele entende que esse cuidado é de extrema importância e nós sempre fazemos ali durante as preleções. Traz uma palavra, todos fazem essa meditação exatamente, né, da nossa parte espiritual, que devemos cuidar dela também. Não é somente da nossa parte física, né, onde nós temos o tempo ali de atividade física, academia, né, nós temos a parte de alimentação, mas tem essa parte de extrema importância espiritual. Para o pessoal entender, quem está assistindo, né, é claro que o projeto ele se expande para muitas outras vertentes, né, mas do que você está falando nesse momento, o pessoal chega de serviço e às vezes tem uma preleção, né? Uma reunião ali entre o pelotão, né, que está entrando em serviço, que vai para as viaturas, vai para as ruas. Ali naquela reunião, depois de falar as questões operacionais ali, se você fala uma palavra, né? E aí faz uma oração em conjunto, ou seja, a pessoa também já sai dali com certo conforto, proteção divina, né? Eu percebo assim, quando eu participei de preleções no noturno, o pessoal estava mais calmo, mais tranquilo e é importante, né? Como você falou, para a própria saúde, para um trabalho estressante, né? Sim, no caso, como é realizado esse trabalho, né? Para todos entenderem em casa, né? Nós temos os turnos, né? Dia, noite, e há essa preleção onde são repassadas as informações do que ocorreu no dia para o efetivo que está assumindo à noite. E após essas atualizações, né, das intercorrências que houve, né, no dia,
nós temos de 5 a 10 minutos que nós chamamos de momento com Deus, né? Até esse momento com Deus veio exatamente de cursos, né, que eu tenho procurado fazer, me capacitado exatamente para conseguir ter o conhecimento ali que cabe a nós buscar, né? Então, de 5 a 10 minutos, nós temos essa palavra, né? Esse momento, essa assistência espiritual. Lembrando que nós não fazemos assistência religiosa, Martinho. Nós colocamos ali, pedimos a licença para o efetivo, né? Respeitando a religião de cada um, né? Onde a Constituição fala no artigo 5º que nosso Estado é laico, e que o desejo de quem está ali levando essa palavra, essa meditação, essa reflexão, é exatamente para que todos venham cuidar da parte espiritual, dentro de sua religião. E nós sabemos que todos buscam o quê? O bem do próximo, o bem seu, o bem do seu parceiro de viatura, da sua esposa, seus filhos, para quem eles vão atender, né? No caso, as ocorrências, levar a paz. E a importância, como que nós iremos atender, né, a população se nós não estamos bem, se nós não estamos em paz? Como que nós levaremos essa paz para eles? Então esse cuidado é exatamente para isso, para que nós ali juntos buscamos a nossa parte espiritual. É exatamente a parte espiritual onde não vemos, mas há um sobrenatural, há um cuidado de Deus conosco, que Ele deseja esse relacionamento. E nós refletimos nisso, até fazendo, na nossa corporação, nós temos os procedimentos, né? Chamamos de POP, né? E nós colocamos ali a nossa Bíblia Sagrada como nosso POP espiritual. Assim como temos os procedimentos operacionais, né? Padrão, se seguimos, minimizamos os riscos nossos, do parceiro, das viaturas ali em atendimento, da população, e assim conseguimos alcançar, né, com êxito, a ocorrência ali, né, que todos venham a ser atendidos da melhor maneira. E assim também no nosso POP espiritual, que é a Bíblia Sagrada. Deus nos deixou exatamente esse POP espiritual para a gente colocar em prática. E aqueles que colocam em prática, a palavra de Deus pega e fala: provai e vede que Deus é bom. Meu, ele está falando, me testa, fica à vontade. Então é algo que a gente tem priorizado. E nós temos visto aí o cuidado de Deus com todo o efetivo. Isso aí. Você falou do curso, né? Como que você se preparou? E quem também, né, estava junto com você, né? Teve algumas reuniões, você fez um curso de capacitação. Conta um pouquinho como é que foi isso. Sim. Eu congrego em uma igreja, né? No caso, chama PIB, Primeira Igreja Batista. Resido em Votuporanga, congrego lá e trabalho aqui em Rio Preto, São José do Rio Preto. Fiz um contato, né, no caso, com o pastor da igreja que eu congrego, e ele me passou contatos. Assim também como o inspetor Nunes me passou contato também, né, de uma pessoa que é responsável. E é muito interessante que todas essas pessoas, por mais que não se conheciam, chegou a mesma pessoa responsável, né? Nós temos os PMs de Cristo, que é a associação, e nós temos a Associação GCMs de Cristo. E eles trabalham em conjunto para levar, né, essa ajuda espiritual, essa assistência espiritual a todas as forças de segurança pública, no caso. Em conjunto também tem a plataforma Pão Diário, que fornece, né, no caso, eles têm a parte de capacitação ali no site, e eu procurei e fiz um curso de assistente de capelania na Associação PMs de Cristo, né? Sou associado, PMs de Cristo, associado aos GCMs de Cristo, onde é de extrema importância ali o cuidado, né? Do caminhar junto, né? Fazer parte da família. E após esse curso que eu fiz o ano passado, junto com a bagagem que eu já venho, né? Da minha caminhada, né, com Deus, de busca, de entrega, de fazer ali a minha parte, de negar mesmo, né, algumas coisas que eu entendia ser importante, né, coisas aqui conectadas com a terra que a gente busca, né, até por orgulho, ego, né, e todo esse contexto aí, essa bagagem, fez eu chegar a fazer esse curso, né, essa busca de capelania,
Hoje faço outro curso, que é na plataforma Pão Diário, né? Que eu estava explicando para o senhor, né, no caso. E em cima disso, houve-se reuniões, exatamente. Capacitação, né? E reuniões para entender como funciona em outras guardas. Como que é isso? Fiz contato com o GCM Barbosa, que é de São Bernardo do Campo. Ele faz parte da nossa associação, né? GCM de Cristo. O GCM Sansão, que é de São Bernardo do Campo. Reunião também com o GCM Maximiano também, do Guarujá, o mesmo QRA aí, não Xará. somos parentes. Xará, né? Tem também o GCM Real, que é de Belo Horizonte, né? Que tem uma guarda lá, grande o efetivo. E uma observação, a de Belo Horizonte e a de Guarujá são em um efetivo que fica ali 24 horas, né? Que é o 7, né? 7 dias, 24 horas, fazendo esse cuidado e esse trabalho. Porque ele é constante. Ele ali, ele não é somente o levar essa palavra, esse momento com Deus durante a preleção. A tropa, ela passa por diversas situações 24 horas, né? Então, ali, ele estando à disposição, né? As pessoas que fazem parte da capelania, né? Observação, sozinho não fazemos nada, né? Então, há esse cuidado com a tropa. E as demais guardas que eu falei, que é de São Bernardo do Campo, a de São José dos Campos, né? Que está caminhando para a parte institucional também, né? No caso, eles já fazem esse trabalho há muitos anos, né? Porém, não é institucional ainda. Mas é algo assim que a gente sabe que não está no nosso controle. Nós entendemos o tempo de Deus, estamos aqui para servir a Deus onde quer que estejamos, né? Inclusive, entendemos que é responsabilidade nossa. Não é responsabilidade, vou fazer uma observação, do padre da igreja daqui de Rio Preto ou de um pastor. Nós entendemos que é responsabilidade nossa, que nós estamos ali. Essas pessoas que nós trabalhamos, cabe a nós fazer, né, esse cuidado, levar essa assistência espiritual. Então, essa chama Deus tem colocado em nossos corações, né? E quando trouxe, né? Eu lembro que você veio falar comigo, aí a gente acabou, o inspetor Nunes se envolvendo com o Tardoc, o pessoal, mais alguns outros agentes da guarda, né? E aí vocês se conversaram, né? Tá tentando pegar um de cada pelotão e para expandir um pouco, né? O tanto de pessoas que vão se dedicar ao trabalho. E também conversou com o Coronel Pisani, com o Coronel Márcio, que são o secretário e o assessor, que estão, principalmente o Coronel Pisani, muito ligado a essa causa, né? E aí conseguiu agora fazer oficialmente, né, a capelania através de uma portaria, foi isso, né? Sim, exatamente. No dia 26 de fevereiro, nós tivemos uma reunião, né, com o secretário nosso, o Coronel Cortez, o Coronel Pisani, estava o inspetor Nunes, o GCM Timóteo, Brajato. Nós estávamos ali em um grupo de pessoas, né, lutando pela mesma causa, entendendo a importância exatamente de alcançar, né, a tropa e cuidar essa assistência espiritual. Então, olha que interessante, iniciou-se, né, essa reunião em fevereiro e, graças a Deus, essa chama continuou a queimar no coração de todos e se consolidou na portaria, né, que temos agora, que está com 15 dias aí, que veio ser publicada. Então, esse trabalho ele jamais será, né, realizado apenas com uma pessoa. Por mais que eu esteja aqui falando, né, trago essa importância, né? Eu sou um miserável, né, um miserável pecador, né? Não sou digno de estar aqui, mas pela misericórdia de Deus estou aqui falando, né, à frente de uma equipe, de um corpo, né, que está sendo formado exatamente na total dependência de Deus. E Deus tem colocado esse amor, tem colocado esse entendimento no coração de todos, né? Secretários, comando nosso, do senhor, do nosso o subcomando do senhor, o comandante, o Boaventura,
Cortez, né, no caso, que é o secretário, o adjunto, que é o Pisani, né, a inspetoria, né, temos o Nunes ali, o Tardoc. Então, há todo esse contexto que a gente, assim, a gente fica assim até impressionado com o cuidado de Deus, né, porque se eu falar para você, Martino, que houve ali um não, eu estaria mentindo. Então, assim, é um cuidado de Deus top, né? Até lembrando, também nessa reunião no dia 26/2, temos o coronel e pastor, né, o Lamin, que ele é o responsável aqui do CPI 5, onde nós fazemos esse cuidado com a tropa aqui na região, né, que é a Associação PM de Cristo. Ele, sendo completamente voluntário, ele foi lá nessa reunião e com toda a bagagem dele, né, de vários anos, né, no caso, a Associação PM de Cristo, ela foi criada em 1992, então, em dezembro de 92, ele trouxe esse entendimento, ele auxiliou, né, eu e os demais que estavam ali, apresentando todo esse trabalho ali para o secretário, para o adjunto, né, no caso, da importância. Então, foi de extrema importância, repetindo o termo aí, mas a participação também do coronel pastor Lamin, porque a bagagem dele e a vivência que ele já tem, né, frente ao batalhão, à tropa e a quem ele está coordenando, né, no caso a nós aqui na região do CPI 5, foi de extrema importância. Sozinho nós não fazemos nada, né? Vou abrir aí, e até estendendo esse assunto. Atualmente nós temos um grupo, né, a tecnologia está aí de WhatsApp, onde nós temos pessoas que nós assumimos o compromisso de jejuar e orar, intercedendo, né? Intercedendo pelas nossas famílias, pela tropa, pelo prefeito, pelo secretário, pelo comando, né? Por cada pessoa que nós iremos atender, né? Nas ocorrências, as nossas famílias, filhos, né? E nós temos essas pessoas, e é tão interessante. A minha esposa, né? Ela não trabalha comigo, mas ela faz parte. A esposa do GCM Tardoc, né? No caso, a esposa, o marido da Cristina, que é guarda também. Então, assim, pessoas que entendem a importância, né, de lutar espiritualmente, onde ninguém está vendo. É o Albuquerque? Né? O Albuquerque, exatamente. Um abraço para o Albuquerque. Foi meu parceiro, hein? O Albuquerque boa, também, hein? Ele faz parte, né? É onde nós estamos 24 horas, né? Onde nós temos um turno, é uma escala que é colocada lá no nosso grupo, e nós não deixamos, mas assim, até colocando algo importante. O jejum é algo que nós entendemos que é uma arma espiritual. É o quê? É a gente fazer com que haja uma santificação nossa e assim uma intimidade com Deus. Somos filhos, Deus é Pai. Então nós sabemos, a Bíblia pega e fala, né, que não existe diferença do amor de Deus entre nós. Não existe. Porém, nós sabemos que há filhos que o amam mais. E para aqueles que têm filho, sabe que quando o seu filho, sua filha está próximo, o diálogo é diferente. As revelações do que Deus deseja para nós, né? A Bíblia fala pensamentos mais altos do que os nossos, são revelados para esses filhos que o amam mais. Ele ama todos por igual. Porém, há essa busca diferente. Então, nós temos buscado exatamente essa santificação, intimidade com o Pai, porque nós sabemos que já tem sido, né, travado uma batalha para que não fosse essa portaria publicada, para que não ocorresse esse trabalho com a tropa. Porém, o Senhor tem sido ali o nosso general, ele tem estado à frente, e nós temos vencido batalha a batalha. Porém, nós temos feito a nossa parte. Nós fazemos a nossa e Deus faz a dele. Então, há essa grande importância. Porque quando nós ouvirmos os não, quando vier, né, no caso, diversas situações onde até ocorreram, porém, nós nem sabemos. E o Senhor tem livrado cada um de nós, né? Porque como que eu estaria aqui se a minha esposa, um exemplo, não estivesse bem, minha filha,
Porque no mundo espiritual, a Bíblia pega e fala que o inimigo, ele está incansavelmente, 24 horas. Ele quer roubar, matar e destruir cada um de nós. E ele sabe que a minha esposa é importante para mim, a minha filha é importante para mim. O meu trabalho é importante para mim. A cada pessoa que eu trabalho, eu amo. Então, ele vai tentar alcançar cada um para fazer com que eu não continue. Mas essa parte de orar, jejuar, de caminhar junto, onde nós compartilhamos, né, as nossas lutas, as nossas dificuldades, só tem fortalecido a cada um de nós. Então, assim, temos vivido, né, algo maravilhoso. A Bíblia também pega e fala que a nossa força é a alegria de Deus. Então, se nós estamos bem verticalmente, na vertical, com Deus, automaticamente, né, nós conseguiremos, né, amar o nosso próximo. Até vou colocar um gancho aí para o senhor, falar que não houve questionamentos, né, porque a gente pode não ter um amor pelo próximo, por X ou Y, como Deus tem. Aí entra a importância do pedido. Pai, o Senhor ama aquela pessoa. Ele foi feito imagem e semelhança do Senhor. Eu também quero amar ele. E por mais que possa ter ocorrido alguma situação, né, deixando a todos, a Bíblia pega e fala para a gente orar pelos nossos inimigos. Amar quem ama nós é fácil. Porém, amar aqueles que um dia já te perseguiu não é fácil. Mas a Bíblia pega e fala, ora por ele, ora por aqueles que te perseguem. E falando por prática mesmo, eu já tive essa situação. E é tão maravilhoso porque eu falava, Senhor, eu não quero orar, mas eu vou orar, o Senhor está pedindo, mas o Senhor sabe que o meu coração ainda não está preparado, mas eu vou orar em cima do teu pedido. E há uma transformação maravilhosa, porque aquela tristeza com o meu próximo que eu tinha, por algo que aconteceu, ela foi transformada. Aquela tristeza, ou até vamos se dizer raiva, né? A gente pode falar raiva, né? Mágoa, foi transformada em amor. Por quê? Porque Deus, ele traz esse entendimento do alto para nós. Até em Gênesis, né, 1:26 pega e fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Se nós temos a mesma essência, né? Como que nós deixamos com que o nosso próximo ali, que esteja passando por dificuldades, não deixa o nosso coração triste para que a gente venha se importar? O porquê disso? E o Senhor tem trazido essa revelação para nós. É a distância que nós estamos de Deus. É o relacionamento que cada um está. Se o Maximiano tem pisado na bola com o parceiro dele, com a esposa, com os filhos, porque nós passamos 12 horas do dia ali trabalhando com o nosso próximo ali da viatura e com o nosso pelotão, e nós sabemos o que se passa na vida de cada um. Nós ouvimos, né? Estamos ali no QAP, né? Na escuta. Nós vemos no semblante de cada um, mas por que que isso não me incomoda? É exatamente porque eu estou longe de Deus. Esse é o termômetro, né? Que nós temos que ter para nós e para o nosso próximo. Então, se alguém te chateou, cara, na boa, perdoa. Ele só está longe do Pai. E cabe a você lembrar ele e constranger ele, porque o amor de Deus nos constrange todo dia. Todo dia a gente faz planos, né? Faz quantos planos? Não a curto, mas a médio e a longo prazo, sem saber se nem estaremos aqui. Porém, Deus fala da graça comum dele que é derramada sobre todos nós. E nós não conseguimos entender isso. Mas é o amor dele que constrange. Esse amor ele coloca no nosso coração. E é tão maravilhoso a gente conseguir perdoar o próximo. Falando aqui, entre nós aqui, não é gostoso ser perdoado? Sim. O perdão não é um presente que a gente recebe? Sim, claro. Então, distribua presentes para o seu próximo, perdoe o seu próximo. Coloque ali no seu coração essa importância de perdoar o próximo e constrange ele. Ele está esperando o contrário da sua parte. Você pode ter certeza. Ele está esperando que você não responda um bom dia, uma boa noite, que você não pergunte como ele está, como está a família dele, e você chega e abraça ele. Pega e fala
para ele, que você ama ele, que você tem orado pela vida dele. E descansa, porque a palavra de Deus pega e fala que ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes. E ela vai separar ali alma e espírito. E ela vai alcançar aquele coração. E ora por essa pessoa. É maravilhoso colocar em prática o nosso pop espiritual. Vai Martino. quebrar também uma barreira do seu mal-estar que você tem por aquela pessoa que te fez alguma coisa e também daquela pessoa por você, né? Que talvez Sim. tenha um ódio que vai ser quebrado ali. Um vai conseguir lidar melhor com o outro, né? Assim, a ciência fala do mal que nós causamos a nós, exatamente em cima desses sentimentos, né? Nós temos as células cancerígenas, né? Não só da parte da medicina, mas estudos relatam, né, sobre essa importância de não carregar a mágoa, a raiva, o ódio, né? Isso só fará mal para você. E Deus pega e fala: ô cabeção, perdoa. Perdoa. O nosso Pai Nosso, o que o nosso Pai Nosso fala, Martino? Nós oramos e pedimos: Senhor, assim como eu tenho perdoado a quem me ofende, me perdoa. Então as pessoas esquecem que no mundo espiritual, primeiro você tem que perdoar o seu próximo. Porque o Pai vai falar assim: ah, Martino, parabéns. É aquele cara que pisou na bola com você, você perdoou ele. Eu tenho sondado o teu coração. Eu te perdoo também. Então, como que você vai conseguir ter um relacionamento com Deus sendo que você tem uma raiva? Tem algo, né, que você precisa tratar com o seu próximo? Sim. E é exatamente o que o mundo espiritual, né, falando da parte das trevas, o que ele deseja? Que a gente sinta essa raiva, que a gente alimente o nosso ego, o nosso orgulho. Não, mas quem que esse cara pensa que é para falar assim comigo? Para não me respeitar? Para ter me ofendido? Quem que essa pessoa, durante o atendimento de ocorrência, pensa que ela é? E é o contrário. É exatamente o contrário. Porque se nós estamos nos dividindo, é a arte da guerra, né? Divide primeiro, todos. Assim ficará mais fácil, né, de alcançar a vitória. Porém, Deus pega e fala: ei, permaneçam juntos, caminhem juntos, protejam uns aos outros, amem uns aos outros. E esse trabalho de capelania é exatamente o que a gente deseja fazer, alcançar toda a tropa, as famílias ali representadas, onde se o meu parceiro de viatura não está bem, é o casamento, é o filho, é um relacionamento dele com o superior hierárquico, com o parceiro, com quem que é? Vamos cuidar, vamos orar. Chama ele para orar. Fala: irmão, eu posso fazer uma oração? Eu posso interceder por você? Intercede por ele na sua casa, separa um tempo com Deus. Aqui nós estamos conversando, Martino, e é importante deixar mais essa observação, né? O que Deus deseja, como pai e filho, como eu disse lá em Gênesis está escrito 1:26, imagem e semelhança de Deus. Todo o nosso trabalho de capelania, o momento com Deus, é lembrar cada um de nós. Relacionamento. A oração que nós fazemos, né? Que nós rezamos, que nós pedimos para Deus, é um relacionamento, é uma comunicação, essa conversa. Até eu já ouvi dizer: e aí, o que eu vou falar para Deus? Cara, rasga o teu coração. Fecha a porta do teu quarto, a Bíblia pega e fala: vai pro teu secreto. Desliga o teu celular, cabeção. Fecha a porta, fala pra tua esposa, pra tua filha: ó, eu vou lá ter um encontro com Deus, tá? Porque eu tô precisando. Eu já falei com meu pai, com a minha mãe, já falei com você, e agora, nesse dia, eu tenho que separar também um tempo com Deus. Vai lá, senta no chão, ajoelha. Independente da posição, Deus sabe como o seu coração está. Se você está sendo sincero, conversa com Ele. Pai, nossa, meu casamento não está bem. Me ajuda a amar a minha esposa. Como eu devo tratar ela? E a Bíblia fala como nós devemos tratar a esposa. O meu filho. Nossa, eu estou tão aqui intertido com o celular, com rede social, e eu não consigo separar um tempo para fazer uma tarefa. Eu não sei nem o que meu filho está fazendo. É o meu parceiro de viatura, ele não está bem, o casamento dele. E eu sei que o Senhor deseja que ele cuide de sua esposa. É uma aliança com a esposa e com o Senhor. É uma aliança
que o Senhor ama a família dele, o filho dele, os filhos, nem a filha. Ora por eles, intercede por eles. A Bíblia relata que, cara, é 0, assim, a Bíblia não fala nesse percentual, mas o entendimento é que 0,001% é ação. Ora e descansa no Senhor, descansa em Deus. Ele vai fazer com que ocorra, né, todas as situações necessárias para que seja restaurados os relacionamentos, casamento, relacionamento entre filhos que podem estar distantes, amizades erradas, se envolvendo com droga, entendeu? E a tua parte financeira, onde você não tem sabedoria para administrar, onde você trabalha aqui 12 por 36, se mata no bico, sabe? Tudo isso é transformado. Sim. É importante essa parte também da questão de cuidar de uma certa crise, né? Porque às vezes muita gente está passando por uma boa fase, né? E tal, mas tem gente que pode estar em crise, né? E eu acho que a capelania tem esse papel de cuidar. Quando eu digo crise, eu falo assim, às vezes a pessoa está num tratamento de saúde, está passando por uma enfermidade, às vezes a pessoa está com problema psicológico, às vezes é um luto de uma pessoa querida que se foi. Então, acho que nesse tipo de momento, né, acho que a capelania vai fazer esse trabalho. E assim, às vezes nem é todo mundo que vai ver esse trabalho. Vai ser uma visita que ninguém soube que existiu, uma conversa que ninguém soube que existiu. Mas aquela pessoa que foi atendida, ela sabe, os familiares ou alguns amigos mais próximos. Então tem essa parte, né, de tratar daqueles que estão precisando e dessa questão às vezes ninguém vai ver, né? Mas isso não importa. O que importa é o que a missão foi cumprida, né? Sim, assim, fazendo esse comentário seu, me fez lembrar de situações que já ocorreram aqui, né? Internamente, eu falo entre nós, onde o perguntar exatamente, e aí, irmão, como é que você tá? Tá tranquilo? Tudo bem? E você vê no semblante da pessoa. E a pessoa de diversas vezes falou, tá tudo bem. Porém, há aquele contexto que eu falei do mundo espiritual, da pessoa falar assim, Billy, eu falo toda vez que eu tô bem. Billy é um termo que a gente usa entre nós aqui. Ele falou, Billy, eu falo isso, mas eu não tô bem, né? E abre-se aquele momento pra gente conversar. E o colocar ali pra fora tudo aquilo que tá machucando o coração já é o primeiro passo. É entender que você precisa de ajuda. Que você não pode carregar sozinho esse fardo. A Bíblia fala que o fardo de Deus é leve. Ei, o meu fardo é leve, né? Então, em cima disso, a importância de um diálogo, de um perguntar, e aí, como que você tá, Billy? Tudo bem? Como é que tá a família, o casamento, os filhos, né? E até dependendo, a gente pode ouvir um não. Ô, Joe, cuida da tua vida. Uhum. Mas a gente sabe que é o quanto que ele está longe de Deus. Volto nessa tecla. Deus dá esse amor e essa capacitação para nós, essa mansidão e essa paciência, né? E quantos parceiros já chegaram em nós, né? Eu falo nós porque nós somos uma equipe, né? Um grupo, vamos dizer ali, um pelotão, né? Uhum. Que servem ao Senhor nessa parte, né? Para cuidar. E diversos testemunhos, né? Que a gente usa esse termo testemunho, que chegou a nós, cara, TKS milhão, muito obrigado aí, tal, aquele dia, cara, a gente trocou aquele papo lá, o quanto me ajudou, né? O quanto fez eu perceber que eu tenho uma esposa maravilhosa, que ela trabalha, ela cuida de mim, cuida dos nossos filhos, né? E eu não conseguia enxergar isso, eu não parei para pensar, né? Estava cego. Há também, né, fazendo observação, atendimento de ocorrências, né? Que a gente já se deparou aí com pessoas que nós sabemos que há ocorrências que são devido ali a um contexto ali, acidente de trânsito, beleza, né? Ocorreu aquilo ali, mas e aí? Será que a pessoa estava bem? Né? Como que ela estava emocionalmente? Estava dirigindo, né? E ela não estava atenta porque estava com problema familiar? Há diversas situações, há um contexto, e nós já atendemos diversas situações de suicídio mesmo, onde a pessoa desejava somente tirar a vida dela, e nós ouvimos, nós conseguimos alcançar o coração dessa pessoa, pedindo licença para ela e pontuando a importância, o quanto Deus amava ela.
E nós tivemos ali essa abertura. Deus preparou essa abertura. E Deus fez com que nós estivéssemos ali e tem nos capacitado, né? E aquela vida ali, pela misericórdia de Deus, né? Essa pessoa continua com a família, com o marido, com os filhos. Então, assim, há uma alegria, né, no nosso coração, há uma disposição, há uma força, né, que a Bíblia pega e fala, repito novamente, as nossas forças é a alegria do Senhor. Se Ele está alegre conosco, a gente continua caminhando. Isso tem sido, assim, alcançado em ocorrências, casamentos que a gente vai atender, violência doméstica. E aí, qual que é o contexto? Qual que é o contexto? É o marido que não tem chegado em casa porque durante o trajeto até a sua casa ele parou para conversar com os amigos, né? Se atrasou, né? Acabou ali perdendo o foco, né? Que a esposa está em casa fazendo a janta para ele, cuidando dos filhos, esperando ele. E a gente traz esse entendimento, a gente faz essa mediação, a gente lembra as pessoas quem elas são, a quem elas pertencem, que existe um Deus que ama cada uma delas e deseja exatamente toda essa tribulação, esse fardo pesado. Deus fala: ei, eu quero participar da tua vida, mas você não deixa eu participar. É exatamente o relacionamento, é a distância que cada um está de Deus. O Senhor falou do luto, né? Do luto. E a gente já se deparou com diversas situações onde, né, eu falo nós, mas incluindo cada um que está ouvindo. Quantas pessoas que nós ouvimos aí e vemos, né, durante um velório que estão desesperadas. Estão desesperadas ali, né? Fica e até demonstra ali algo que ninguém entende, né? Falando por que você se foi, por que, né? Ali, mas há um contexto. E a gente cuida exatamente que Deus, ele tem pensamentos mais altos do que os nossos. Há algo para nós. Cada um de nós aqui, lembra que eu peguei e comentei quantas vezes que a gente se pega fazendo planos a curto, médio e longo prazo, sem nem saber se o ano que vem nós estaremos aqui, esse podcast pode ser relembrado o ano que vem, onde eu não posso mais estar aqui. Mas nós temos, Deus colocou em nossos corações, no livro de Eclesiastes, pega e fala, a eternidade. Nós nascemos para viver eternamente. Deus deseja isso para nós. Nós estamos sendo peregrinos aqui. E nós temos que buscar Deus. Nós temos essa missão de ter esse relacionamento com Deus, mesmo sabendo que é provisório aqui, mas a eternidade já está no nosso coração. E o que nós lembramos às pessoas? Que Deus tem um plano para cada um delas. E fala, aproveita o seu pai, honra o teu pai e tua mãe, que é um dos mandamentos de Deus. Sabe os seus que Deus tem colocado ao seu redor? Se nós temos a oportunidade, temos colocado em prática de cuidar deles, o dia de amanhã, quando eles vierem a falecer, né, o tempo, né, aqui na Terra, já já chegou no seu ponto, né, ali final, vou usar esse termo, até que não veio um outro termo em minha mente, mas essa pessoa que cuidou do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus entes queridos, das pessoas que Deus tem confiado a ela, ao redor dela, ela vai chegar ali e vai olhar e vai estar em paz com Deus, em paz com a pessoa, porque ela fez o que ela pôde. E o que ela não pôde, ela orou, ela clamou, ela entregou a Deus. Então, todo esse contexto a gente faz as pessoas se lembrar através desse momento com Deus. Essa parte da capelania que começa em nós, corporação, se estende às nossas famílias, aos nossos filhos, que é atemporal, é a próxima geração, né? Que nós temos que lembrar que isso é para a próxima geração. E assim também para os atendimentos de ocorrência. Então é algo assim maravilhoso, é algo transformador. Para quem deseja viver e para aqueles que não desejam viver, prova e vê que Deus é bom. Ele fala, me testa, como eu disse lá no começo. Sim. Eu mesmo já teve dias que situações que aconteceram de estar muito estressado, né, chateado com algumas coisas que aconteceram e a gente se encontrou lá à noite
E foi uma oração que foi feita, fez muito bem, né? Assim, eu acho que é isso, é cuidar mesmo e Sentiu aliviar, leve, né? né? Sentiu leve, né? Aquele fardo que tava pesado. Ia Deus... ser difícil chegar em casa, dormir. Mas esse trabalho bacana que acontece que pode ajudar, né? Muita gente, né? Porque às vezes você passa por situações, né? Que você não entende, mas você vai continuar sem entender, talvez, mas pelo menos alguma palavra vai te atingir no sentido de te aliviar e te dar tempo para engolir aquilo ali, né? Digamos assim, desestressar e perdoar. E acho que pra mim, eu falo por mim, eu consegui, me atingiu muito em situações, me fez pensar bastante. Amém. Eu vou fazer uma observação para aqueles... Mais observações, tá? Para aqueles que ainda possam, né? Dizer que não é merecedor, que não tem, né? Esse entendimento. Deus nos lembra de cada história que ele relata na Bíblia, né? Eu volto a dizer que é o nosso pop espiritual, né? Como trabalho, porém é o nosso manual para aqueles que não trabalham na área de segurança pública, né? É o manual de funcionamento do homem, né? E mulher, né? De lembrar que as histórias ali, no livro de Romanos pega e fala assim, ó, tudo que foi escrito foi para o nosso ensino. E cada história que foi relatada ali, Davi foi um adúltero, ele adulterou. Moisés foi um assassino. A linhagem de Davi, de Jesus Cristo. Raabe, uma prostituta. Então, cara, descansa no Senhor. Você foi imagem e semelhança de Deus e Ele sabe exatamente que você está arrependido, que você pisou na bola, mas que você deseja voltar para o colo do Pai. E Ele tem soldado o teu coração. Basta abrir o teu coração, chorar mesmo, clamar a Ele, e há uma transformação. Exatamente o que você pegou e falou, eu não consigo dormir. Cara, você vai dormir. Você vai descansar. Coisas acontecem, se eu trouxer testemunhos aqui, né, cada um tem um contexto, né? Não julgue antes de ouvir a história do seu próximo, não julga ele. Deixe de lado. Assim como às vezes as pessoas não entendem o que você faz, porque eles não sabem o seu contexto, a sua criação, o que você está passando atualmente. Mas Deus deseja transformar tudo isso. E se você coloca esse entendimento que você é filho, que existe um pai, que o seu próximo é imagem e semelhança sua, que Deus ama ele tanto quanto te ama, independente do momento que ele esteja, se ele está pisando na bola com você, com esposa, com filhos, com um próximo, Deus, ele vai trazer a sua memória. Ei, eu amo ele também. Sim. E o seu coração vai ser transformado. Tudo vai ser transformado. E aí, pessoal que está assistindo, que quer montar uma capelania lá na guarda que não tem, sim. Pessoal de outras guardas aí, qual que é a dica? Exatamente, ó. Como eu disse sobre associações, né? Nós temos a Associação GCM de Cristo, PMs de Cristo. Pode fazer um contato com o Martino, que é o nosso subcomandante e tem feito esse trabalho aqui de divulgação de diversas áreas, né? Para nós aqui, trazendo conhecimento a todos nós. E através, né, desse contato com ele, ele passará o meu contato e eu repasso as informações. Nós temos diversas pessoas, lembrando que essas pessoas, elas são incansavelmente ali dispostas a servir. Em qualquer horário, em qualquer momento, quantas reuniões nós fizemos, né? Já pelo Meet, pelo WhatsApp, exatamente para buscar informações. Como eu disse, tem a Guarda Municipal de Belo Horizonte, nós temos de São Bernardo do Campo, São José dos Campos, temos do Guarujá também, GCMs ali, Real, Barbosa, Sansão, Maximiano. Nós temos aqui na nossa região, nós temos o nosso Coronel e Pastor Lamin, que também faz parte aí de todo esse projeto aí de levar a palavra, o cuidado à tropa. Eu sendo GCM,
e trabalho aqui em Rio Preto, eu moro em Votuporanga. Pela misericórdia de Deus, eu tenho levado esse trabalho lá também em Votuporanga, a companhia lá do patrulhamento, para o policiamento rodoviário. E é interessante, né? Eu não fazendo parte ali, não conhecendo o trabalho atuante ali na prática do policiamento rodoviário, eles compartilhando comigo, né? Olha a bagagem, o peso, né? Que cada um carrega que nós nem sabemos. Nós vemos a pessoa ali em pé, trabalhando no dia a dia, e nós não sabemos o contexto. Falando para mim, compartilhando que no último mês eles tiveram 10 vítimas fatais, inclusive bebê, criança. Imagina a mente, o coração desse policial que está ali, vendo que ele tem esposa, filhos, e lembrando, como eu disse lá atrás, o diabo deseja roubar, matar e destruir, e cabe a nós se levantar e travar essa batalha dia a dia, descansando e buscando um relacionamento sólido, um relacionamento íntimo com Deus, diariamente. Não é assim como nós alimentamos o nosso corpo físico diariamente, a nossa parte espiritual eu deixo mais essa importância. É diário. Não é somente você separar os seus 30 segundos ali e falar, Senhor, obrigado por este alimento. Conversar com Ele mesmo. Abrir seu coração e até falar para Ele, Pai, revele os seus pensamentos para mim, o que o Senhor deseja que eu faça, onde eu estou. E Ele vai revelar. Por quê? Ele nunca deixou de falar com a gente. Na Bíblia, pega e fala que o relacionamento ele era diário. No começo, no princípio. O que houve foi o homem ter agido da maneira que ele entendia. Ele ter feito o que Deus não desejava. O que ele falou, não faça isso. Porém, a Bíblia relata que mesmo perante esse erro, Deus continuou o relacionamento. Aí entra a observação, mas e aí, por que nós não ouvimos a voz de Deus então? Porque nós estamos caminhando na direção contrária. Ele continua falando com cada um de nós. Ele nunca deixou de falar. Assim como nós estamos aqui próximo, você consegue ouvir minha voz. Mas se eu caminhar 3, 4 passos e distanciando, você não vai ouvir mais minha voz. E é assim com Deus. Ele continua falando com cada um. Porém, cabe a você fazer a conversão do seu caminho e em direção ao Pai. E ouvir os pensamentos altos dele, que você não entende, mas ele vai revelar a você. Como eu disse, ele ama todos por igual, mas há filhos que o amam mais. Espero que nós venhamos a se tornar esses filhos, dia após dia. A escolha é diária. Se eu quero estar próximo dele ou não, é diária. Não é porque eu estou hoje perto dele que amanhã eu vou estar. Não, amanhã eu tenho que fazer novamente esse relacionamento se fortalecer. Sim. Faltou alguma coisa que a gente não pontuou aqui sobre a capelania? Deixa eu lembrar aqui, já pedindo perdão se eu esqueci algum nome, algum QRA aí, me perdoem, tá? Até pelo nervosismo de participar aqui. Cadê a colinha? A misericórdia de Deus. Cadê a colinha? A colinha não tem a cola aqui. Né? A cola não tem, né? Até descansando, Senhor, me faça lembrar, né? Para que o teu santo nome seja honrado e glorificado, né? E as pessoas que estão por trás, né? De toda essa estrutura, né? Há uma fundação, né? Há um alicerce e nossa fundação, nosso alicerce é Deus, né? Assim como construímos uma casa e nós não estamos vendo aqui a fundação, o material que foi utilizado, porém, há um material bom? Não sabemos. E assim é na nossa vida espiritual, nosso fundamento, né? E a nossa fundação, nosso alicerce é Deus. E Ele tem nos sustentado através de quais materiais? Oração, jejum, entrega, busca diária, desconectar com a terra e se conectar no céu. O relacionamento ali na vertical. Se temos relacionamento na vertical que tem alegrado o coração de Deus, você pode ter certeza que o teu próximo ele vai ficar sem entender. Vou deixar algo aqui interessante que eu tinha esquecido. A todos,
O caminhar com Deus não quer dizer que não teremos aflições, lutas, dificuldades, perdas. Porém, é saber que não estamos sozinhos. E é uma paz que ninguém entende. Ela está acima do entendimento humano, onde você pode encontrar uma pessoa. Quantas pessoas que nós encontramos e fala, cara, para quem se importa com o bem material, fala, cara, aquele cara não tem nada e o cara é diferente, o cara está em paz, é feliz, tem uma família abençoada, filhos exemplares. É algo que ninguém entende. Mas, lembrando, é um relacionamento tão íntimo com Deus que tudo é transformado. Ele começa a entender a importância da conexão, ligando o nosso Wi-Fi, né? Desconectando o Wi-Fi da Terra com os céus, com Deus. E é exatamente isso. Nós teremos perdas familiares? Teremos doenças? Teremos. Se eu compartilhar as minhas aqui, perdas familiares próximas, né? Aqui, doenças, né? Terminais, a gente vai ficar aqui chorando, mas não chorando por tristeza, mas chorando que Deus tem um propósito, tem um para quê, tem pensamentos mais altos para mim, para você, para as nossas famílias, que nada do que aconteça aqui importa. O que importa é a gente permanecer firme, caminhando com Ele, lembrando que Ele está à frente. A Bíblia fala de montanhas se moverem, muralhas caírem. Tudo que possa colocar um obstáculo na sua frente, Deus vai à frente. E tudo isso vai ser transformado que você não vai entender. Essa é a mudança em nossas vidas, que nós vivemos, nós que desejamos compartilhar isso com o nosso próximo. Exatamente dessa maneira. Não coloque, eu não consigo, é impossível, eu desisto. Ei, você tem eu. Nós estamos juntos. Quem está próximo de você te ama. Deus colocou essa pessoa ao seu lado para lembrar que Ele te ama e que vocês estão juntos, caminhando, onde se um cai, Ele vai ajudar a te levantar. A Bíblia fala exatamente isso, Martino, dessa importância da gente ser um corpo. Um corpo. O corpo, se o seu braço está doente, o seu corpo todo sente. E é isso que nós desejamos levar para todas as corporações, todos os órgãos de segurança pública. Para os nossos irmãos de farda, a cada policial, para os nossos casamentos, se a nossa esposa não está bem, nós também não estamos bem. Os nossos filhos, os nossos netos, é atemporal, gerações serão alcançadas. E eu tenho uma filha menina, e eu sei que o homem que ela um dia casará, quem é o espelho? Sou eu. Como eu trato a mãe dela? Como eu trato o meu próximo? Então a gente descansa em todo esse entendimento. Descansamos que toda autoridade, a Bíblia fala que foi constituída por Deus. Se hoje você é o meu superior, se você é o meu subcomandante, Deus permitiu isso. Deus confiou a você a minha vida, a vida de cada parceiro, as nossas famílias nas suas mãos. E eu tenho que descansar. E o que eu posso fazer por você? Orar, interceder por você, clamar sabedoria do alto. Se eu não concordo com alguma coisa que você fez, eu vou orar. E Deus vai me dar até a oportunidade para a gente ter um diálogo. E conversar com respeito, como Deus deseja que nós respeitamos. Interceder e falar o que cabe ali naquele momento. Mas com humildade. Por quê? Nós entendemos que você tomou aquela decisão, meu superior hierárquico tomou aquela decisão com o desejo de fazer o bem para mim, para minha família. Mas se isso não foi alcançado, por que eu não vou, continuar intercedendo por você, intercedendo pela sua família, pedindo sabedoria do alto e até no meu entendimento, que eu também possa estar errado, eu pedi perdão para Deus, Senhor, se eu estou errado, me perdoa. Faça eu enxergar aquilo que o meu superior entende. O que ele desejava? Porque se a gente tem o entendimento que nós somos filhos e desejamos o bem, lutamos pelo mesmo objetivo, que é o bem de todos, o bem da população, dos nossos filhos, esposas, se isso não ocorreu,
Ei, vamos ter humildade. Vamos entender que nós erramos, mas que nós podemos mudar isso. E a mudança vai começar em mim. Não criticando, mas amando, perdoando, se colocando no lugar do outro. Porque Deus deseja isso. Então, nós descansamos em todos esses entendimentos. Eu falei só alguns, né, aqui. Mas é tão maravilhoso descansar em Deus, saber que Ele tem um para quê, um propósito, pensamentos mais altos que os nossos. E Ele deseja que nós venhamos a chorar junto. Como eu disse, se o Senhor não estiver bem, eu não vou estar bem. Se cada um que trabalha comigo, a toda a corporação, esposa, filhos, eu estendo a todos, porque nós sentimos, o nosso corpo não está bem. E Deus nos ensina exatamente isso. Exatamente. Alguns podem falar, é bonito de se ouvir, mas é difícil de se viver. Dê o primeiro passo. Faça a tua parte para ver se Deus não vai mover as montanhas, não vai derrubar muralhas, tudo que você não consegue entender e tudo que tem te trazido tristeza, suas lutas, se Ele não participará, e você vai vencer cada uma delas. Porque a Bíblia pega e fala que nós somos criados para reinar. Você pode ler lá no começo de Gênesis, né? Nós estaríamos acima de todas as demais criações. Por quê? Nós somos imagem e semelhança de Deus. A dificuldade é a gente entender isso, né? Porque a briga está só entre o homem, né? Só entre o homem. Guerras entre países, né? Que nós vemos aí, infelizmente, mas nós temos orado e clamado a Deus. Mas lembrando que há um propósito e um para quê de cada um. É isso aí. Bom, estamos chegando ao fim, Max. Obrigado pela presença aí, pelas palavras aqui no nosso Poliscast. Agradecer a Vanessa, que esteve na técnica aqui do Poliscast, a nossa colaboradora QAP Brasil, QAP Guns. Não deixa de seguir eles lá no Instagram, entrar no site, ver as promoções. Festa dia 12 da QAP. Agradecer aqui a DLG Media, DLG Studio, esse estúdio bacana que a gente participou aí. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir, deu uma ciscada e acompanhar nosso conteúdo aí. Quer falar mais alguma coisa? Mandar um abraço para a família aí, pros guarda. Nós iniciamos esse podcast antes aqui em off orando. Vou pedir a licença pro Martino para fazer uma oração, né? Por nós, né? Lembrando uma assistência espiritual. Agradecendo se eu estou aqui bem firme, é porque Deus tem cuidado da minha esposa, da minha filha, né? Beijo, amo elas. Elas têm sido aí o caminhar ali ao lado, chorar junto, o sorrir junto, o passar cada dificuldade. Lembrando que essas dificuldades têm um propósito e têm me mantido firme, né? Tem fortalecido na caminhada, né? A Bíblia fala que quando estamos fracos é que estamos fortes. Porque quando a gente está fraco, a gente está clamando a Deus. Quando a gente entende que a gente é miserável, que a gente tem esse entendimento, então nós não deixamos de buscar a Deus. Então é nesse momento, e a Bíblia revela, é nesse momento que você está forte. Eu peço licença para orar por nós. Amém? Amém. Fechamos nossos olhos. O fechar dos olhos, irmãos, até engraçado, eu gosto de compartilhar porque... Se eu ficar com o olho aberto, eu vou começar a ler aqui, ó, o QAP. E já vou fugir, né? Esse diálogo com Deus, que Ele deseja que você foque. O olho a olho é a fé nossa. Amém? Amém. Pai amado, fechamos os nossos olhos. Fisicamente estamos sentados aqui, porém nos nossos corações estamos prostrados aos Teus pés, te agradecendo por esse momento, por essa noite. Te agradecendo, Senhor, esse sonho, esse desejo que o teu filho Martino, Senhor, tem alcançado através da tua ajuda que está à frente de trazer, Pai, essa palavra aqui nesta noite. Quem diria que em 2025 estaríamos aqui, né, em julho, dia 1º, e aqui estamos falando do teu santo nome. Obrigado pela oportunidade. Entendemos o quanto precisamos de ti e clamamos agora, Pai. Clamamos agora pela nossa corporação, a GCM, clamamos por cada instituição de segurança pública, de cada vida ali representada, de cada família, casamento, filhos, para que eles venham a colocar em prática, Senhor, o que o Senhor deseja,
atender às ocorrências, atender o próximo, como o Senhor nos ensina, com amor, paciência, mansidão, com compaixão, com empatia com o próximo. Clamamos, Senhor, pelo nosso comando, Martino, Boaventura, clamamos pelo Cortês, pelo Pisani, Senhor, clamamos, Pai amado, pela vida do nosso prefeito, Coronel Fábio, oramos, Senhor, pelo projeto, Senhor, da capelania, Associação PMs de Cristo, GCMs de Cristo, Senhor, que o Senhor tem levantado, Pai amado, clamamos, Senhor, por cada vereador, Pai, clamamos, Senhor, te agradecendo pela vida do pastor Jonatas, pelo nosso vereador GCM Montenegro, Senhor, a cada um que ali está, que esses 2 homens que conhecem a Tua palavra venham a ser sal e luz ali, sendo exemplo e glorificando o Teu santo nome através de falas, atitudes, pensamentos. Ah, Senhor, clamamos por São José do Rio Preto, clamamos pelo nosso país, Senhor, tenha misericórdia, oramos pelo Legislativo, Executivo, Judiciário, Senhor, que cada um que ali está, a Tua palavra diz que o Senhor constituiu cada um e confiamos em Ti, na Tua sabedoria. Intercedemos por eles, Pai amado, que haja um reconhecimento, que haja um relacionamento com o Senhor, que haja sabedoria do alto, que caia por terra, Senhor. A Tua palavra fala que a nossa luta é principados e potestades. Oramos para que caia por terra, Senhor, tudo que tem impedido que nós venhamos a viver juntos, como irmãos, imagem e semelhança do Senhor, caia por terra, papai. Te agradecemos, Senhor, e descansamos na Tua sabedoria, na Tua força. Senhor, em quem Tu és, na Tua onipresença, que o Senhor está vendo tudo que estamos fazendo. Oramos a Ti, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. TKS milhão, tá? Acho que se deixar, rapaz, eu ia orar mais alguns minutos, que tem tem as guerras aí pra gente interceder, né? Aí tem tantas pessoas sofrendo, pessoas em hospitais, pessoas em situação de ruas, asilos, orfanatos, né? Que são as casas lares. São tantas situações que Deus tem colocado em nossos corações e Ele faz nós lembrar, né? Me lembra, né? A cada dia que eu tenho uma cama, um alimento, uma roupa, um trabalho, porém o meu próximo não tem. Então, que nós venhamos a nos lembrar, tá? E orar juntos aí, cada um em seu secreto. E lembrando que Deus tem colocado pessoas ao seu redor. E eu tenho certeza que aqueles que irão assistir, descanso no Senhor, que o seu coração vai ser alcançado. E cabe a você pegar essa palavra e fazer com que ela cresça, que ela frutifique, que nada venha atrapalhar, né? Essa palavra que o Senhor tem lembrado quem você é, a imagem e semelhança dele. O DNA dele está em você. Nenhum de nós somos iguais, nenhuma digital. Somos todos diferentes, porque ele nos fez único. Amém? Amém. É isso, pessoal. Com essa oração, finalizamos o nosso episódio da Capelania no Poliscast. Deus abençoe a todos e até a próxima.